O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Eles disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus aqui presente, de forma tão expressiva e significativa, ano após ano, e não diferente nesse 10º encontro nacional, uma data que marca, e o 3º internacional das mães que oram. Saudar, claro, nunca é demais lembrar nosso querido, em memória, Padre Jonas Abib, que olha, intercede por tudo isso. Uma salva de palmas a nosso querido Jonas, Padre Jonas Abib. Quero saudar com igual carinho
Luzia Santiago, nosso querido Eto que estão aí, também nosso querido aniversariante do mês, nosso querido Gilberto, sexta-feira, né, Gilberto? Ô, bênção de Deus. E saudar também o bispo que está aqui presente, Dom Mário Marques, que é o bispo referencial da diocese de Joaçaba, Santa Catarina, Ângela Abdo e todos aqui presentes. A todas as mães que oram, este encontro acontece porque você está aqui. E hoje, claro, lembrando, eu queria só dizer, tantos irmãos sacerdotes, e não são poucos não, muitos que eu os conheço de outros momentos, visitando as dioceses, outros que vieram, que a gente não se conhecia, acabamos por nos conhecer. Este evento sempre acontece no tempo pascal, então há de se tirar sempre do baú coisas novas e coisas velhas, ou das coisas velhas interpretações novas. Veja, o ponto de partida que eu escolhi é que a ressurreição de Jesus, o fato da ressurreição, não cancela, não extingue os sinais do crucificado. E é esta realidade que nós somos chamados a viver. Um Cristo ressurrexo, vivo, verdadeiro, tal como foi citado no tema do ano, no crucifixo de Nossa Senhora de Salete, vivo e cheio de luz, mas crucificado. Segundo, uma vitória que todos nós somos chamados a dizer: eu creio num Deus vitorioso. Repita. Mais ou menos, pior ou menos. Não, tinha muita gente desavisado. Eu creio num Deus vitorioso. Um Deus que tudo pode. Tudo. Eu vi o que vocês estavam no peito. E é isso que nós vamos levar para casa. Tanto que o sinal que Jesus escolhe para dizer que é Ele e que Ele está ressuscitado, mas que é Ele que passou pela cruz, é várias vezes, em vários evangelhos, em várias circunstâncias, mostrar as mãos e os pés, a dádiva das santas chagas, que a igreja assimilou tão forte, que está no Círio Pascal. Por suas santas chagas, chagas gloriosas, o Cristo o Senhor me proteja e me salve. Mas como entender o evangelho de hoje? Pensa que nós já estamos no terceiro domingo. E o que o senhor quer dizer com isso? Já passou a novidade. No primeiro domingo, no amanhecer do primeiro domingo, no primeiro dia, eles ficaram assustados, eles ficaram amedrontados. Eu vou repetir, as mulheres estavam indo para lá, para levar o óleo para terminar o processo com Jesus, e preocupados, quem vai nos tirar a pedra? Quem lembra disso? Está lembrado? Ué, quem não levantou a mão vai lembrar do que de domingo da Páscoa? Do ovo de chocolate, minha filha?
Oh Jesus, misericórdia, me chicoteia. Domingo da madrugada, era grande preocupação, quem vai nos tirar a pedra, porque era pesada. Tudo bem, eu não sei, né, seu Gilberto, quando é que nós vamos para lá, se Deus quiser, a hora que a gente pensa que vai, e dá um tiroteio não sei aonde, e um fogo não sei aonde, estou louco para fazer minhas malas, para voltar ano que vem para a Terra Santa, né? Eu acho que a canção nova também, senhor, mas não dá um sossego, está louco? Temos que pedir paz, paz. Mas já acabou a novidade. O medo já passou. Susto, a gente leva uma vez. Vou repetir, susto, a gente leva uma vez. Se alguém se esconde atrás da porta e dá um susto, se assusta. Se vem de novo, se assusta de novo. Ah, só se for leso. Susto é uma vez. Padre, o senhor está enrolando demais, onde o senhor quer chegar? Não, eu sei onde eu quero chegar. Já acabou a novidade. O susto já passou. A pedra já foi rolada. Já foi visto que não há ninguém dentro do sepulcro. Então o terceiro domingo, ele vem depois do segundo, que foi dos discípulos de Emaús. Por isso o Evangelho começa falando, enquanto eles contavam o que tinha acontecido em Emaús, Jesus apareceu. Como entender isso? Se você prestar atenção no Evangelho, que foi tão bem proclamado pelo diácono Nelsinho, medo, assustado, fantasma, assombração. Como entender isso? Temos que entender a partir de quem escreve. E quem nos escreve é o evangelista Lucas. É o catequista. Quem é catequista aqui? Olha aí, uma salva de palmas, parabéns. Gostei de ver, mães catequistas, coisa bonita. Lucas é catequista, e ele condensa neste evangelho os principais temas que nós precisamos refletir e precisam ser abordados. Vou repetir esta frase, preste atenção. O evangelista é Lucas, que é o catequista por excelência. Todos os estudiosos de Bíblia, todos os pregadores vão chegar em Lucas e vão dizer, os discípulos de Emaús, uma catequese. O evangelho de hoje, uma catequese. É realidade? É realidade. Mas tem algo mais. Quais são os temas que nós ouvimos? Primeiro, medo. Não te chama a atenção como na Bíblia, e principalmente nesses textos pós-ressurreição, aparece a palavra medo? Eles tinham medo. Meus irmãos, irmãs, qual pai, qual mãe que diante de uma gravidez e de um filho que nasceu não teve medo? Não é um medo pavor. A Ângela Ábido não teve medo quando viu a coisa crescer, ir além do que está aqui, chegar ao que está aqui. Monsenhor Jonas, não é medo de, eu fiquei horrorizado, eu fiquei espantado. Se você olhar na Bíblia, lembre-se quando vou falar de Nossa Senhora, quando o anjo disse, você vai ser a mãe, o que nascer de ti será o Filho de Deus. A ave cheia de graça, diz que ela ficou com medo, mas é este medo, espanto diante
de uma grande missão. Tu, mesma coisa, eu tenho certeza. Seu Gilberto. Então a pergunta é: Deus está confiando-me uma missão? Quem está me escutando fora daqui, às vezes é uma missão dentro da comunidade, da paróquia, missão de catequista, missão para ajudar na caridade, missão para ser ministro da Eucaristia, missão para trabalhar com casais na pastoral da criança, e você está se sentindo espantado, amedrontado, quer uma resposta do Evangelho de hoje? Vai, porque o ressuscitado está contigo. Vença teu medo. Diante da missão, muitas e muitas vezes a gente passa por isso. Então o catequista Lucas fala sobre o medo. Seríamos muito covardes, infelizes e nada tementes a Deus, e seria um sinal de falta de oração se recuarmos simplesmente por medo. Medo não constrói. Geralmente uma pessoa com medo, e isso na psicanálise, isso na vida espiritual, faz o quê? Leva a pessoa a criar cavernas, buracos dentro de si. Meu Deus do céu, se tem algum formador aqui, sabe do que eu estou fazendo? Uma pessoa que tem medo de se expor, de enfrentar aquilo que ela verdadeiramente é, o seu eu mais profundo, vira uma lástima. Mães, não recuem diante do medo. Mães, não recuem diante do medo. Lembrem-se, mães que oram pelos filhos, mães que oram com os filhos. Segundo tema que o catequista traz nesse evangelho, esse evangelho que ele não tem muita costura. Quem faz uma análise, uma leitura bíblica, uma léxio divina, parece que os fios ficam soltos. Desculpa, bispo, se eu estiver fazendo, o senhor me perdoa no final, a minha simplicidade de fazer minha léxio divina e meu estudo. Mas se você não vê afivelado, você percebe que uma segunda temática é a questão da fé. Caramba, velho, que faz São Pedro ter tanta dificuldade para entender? É meio contraditório. Pedro acabou de ter uma revelação com Jesus, entrou com os 12, não teve mais fé. Por que a dificuldade? Fé. Quando eles estavam lá no monte da Galileia, e Jesus apareceu, também tinha gente que duvidava dele. Por que esse tema é recorrente? Até hoje, meus irmãos, Nossa Senhora de Salete, não é por acaso que tem aqui um martelo e um torquete. Para quem quer se emendar, mas para quem quer continuar crucificando Cristo, para quem quer continuar agindo como uma pessoa cruel, infiel. A fé. Eu queria ter certeza, eu escuto na rádio isso. Eu queria ter certeza da minha fé. Lamento, meu filho, minha filha, você nunca vai ter. 100% nunca. A fé não é uma entrega diante de evidências. É uma resposta livre diante de um chamado. Aqui
as pessoas não estão baseadas numa fé, evidência do milagre. Estão ou não? Não. Vocês estão aqui por um chamado de serem mães. Mães que oram, mães que rezam. Claro, que acreditam no milagre, que acreditam na salvação da família, que acreditam no endireitamento de filhos, que acreditam na conversão daqueles que você ama. Mas você está aqui porque Deus te chamou. E ano após ano você vem de ônibus, você vem de van, você vem de carro próprio. E diga se Deus não faz milagres. Quem recebe o milagre de Deus? Então o milagre se manifesta naturalmente na tua vida. Filhos queridos, Lucas tem coragem de colocar a questão da dúvida. Nós vamos ter que caminhar com as nossas dúvidas. Momentos em que nós vamos ter consolação. Como é gostoso ter consolação espiritual. Como é bom que você vai rezar a liturgia das horas, você reza, que sente uma satisfação. Você vai rezar o terço, você reza, padre vai rezar uma missa, e você tem aquele momento de consolação que é um arrebatamento. Você, mãe, também, no final do dia, cansada, vai lá e reza, e parece que você tem a resposta. Quem já sentiu isso? Então dá uma salva de palmas para Deus. Com força, mulher. Por que eu falei da palma, uma salva de palmas para Deus? Porque a grande maioria você não vai sentir. Lá vem o padre. Porque a consolação é para poucos momentos. Não foi para Nossa Senhora e não será para mim e para você. Não é por acaso que quem é a santa que as impulsiona, mãe que oram com os filhos? Santa Mônica. A existência, alguém perguntou, por que existe ateu no mundo? Eu tenho a resposta. Que pretensão a minha, né? Existe ateu no mundo para ser uma prova viva de que Deus não impõe a fé goela abaixo. Existe ateu no mundo para que entendamos que o amor a Ele é algo que se dá. Outro sinal importantíssimo que o catequista nos ensina. Por que nessa altura comer peixe? Primeiro, Jerusalém não está tão perto do mar da Galileia, mas isso não é um problema, apesar que não tinha refrigerador, nem isopor, nem cooler, né? Hoje tem. Mas por quê? Porque queria tirar a ideia de que Jesus era um fantasma, que não era real. E Ele de fato é algo real e permanente entre nós, vivo, verdadeiro. Portanto, hoje o evangelista Lucas nos aponta estes aspectos da catequese. Na minha pregação anterior, teve algumas coisas que eu não consegui terminar. E eu disse que se não o fizesse, o faria agora. Celebrar a alegria dos filhos. E nós vimos os desafios da responsabilidade, a importância de levar para os filhos e lembrar aos filhos a obediência a Deus. Segundo, eu dizia, eduque seus filhos colocando limites.
Se você não o fizer, o mundo fará de uma forma violenta. Lembra disso? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim ele não se desviará. Foi quando paramos, e eu queria retomar, celebrar a alegria nos filhos e dos filhos, mas a partir do seu próprio crescimento. Mães, pais que estão aqui, que vejo alguns, você que nos acompanha, como é importante entendermos que a educação é gratificante, que os resultados virão, mas como toda semente e toda boa plantação precisa de paciência, precisa de cuidado, precisa de persistência. Alegre-se com as pequenas coisas, porque nós somos pessoas que pensamos além do que o mundo espera. Que bom que se teu filho for, tua filha, uma pessoa rica, famosa, super bem financeiramente, com poder e status. Mas se o seu filho não for, ame-o mesmo assim. Celebrar com alegria, e é difícil falar isso que eu vou falar. O teu filho, tua filha, não é um xerox seu. Eles têm identidade. Eles serão aquilo que eles são a partir do contato com o mundo e Deus. Mas pode ser que sejam hoje coisas que um pai não queira. Eu canso de dizer às vezes no rádio: filha, você tem que primeiro viver o luto do que você não queria para o teu filho, do que você não queria para a tua filha. Vamos salvar o salvável. Mas então o senhor não acredita em conversão? Eu não disse isso. Eu falei que primeiro a palavra é acolhimento, mas acolher para que a pessoa depois se abra a uma graça santificadora de Deus. Eu acredito sim em milagres. Eu acredito que num Deus que é capaz de mudar diagnóstico. Eu já vi pessoas com diagnóstico de câncer terminal ter a cura. Você acha que Deus não é capaz de mudar uma personalidade, de mudar um jeito de ser, de mudar um trauma que a pessoa carrega? Só que enquanto isso não acontece, você vai fazer o quê? Jogar na rua? Abandonar na amargura? Alegre-se nas pequenas coisas. Descubra com sua família a alegria de estar dentro de casa. Uma criança que chora para alguém que não está bem é um desastre. Mas uma criança que chora para quem ama a família é sinal de vida nova. Entende? Estou dando um exemplo. Se você não está bem, mulher, nada vai ser o suficiente dentro da tua casa.
se você não fez um processo de cura, de libertação, daí que tem os retiros de cura e libertação, daí que tem os encontros carismáticos, daí que tem os terços, as novenas. Não é para os outros mudarem, nós vivemos rezando para os outros mudar, e nós não mudamos. Tem alguma coisa errada? Tem alguma perspectiva errada? Falando dentro da proposta que me foi proposto também hoje, pelos diretores, pelos organizadores, eu queria dizer coisas simples que alguém esquece. Num domingo, por exemplo, vá à missa, fundamental. Tem que fazer almoço? Faça. Mas onde fica um passeio em família? Onde fica uma conversa em família? Olha a qualidade dos momentos que se passa juntos. A qualidade do final de semana que se passa dentro de casa. Não se abre nem a janela, não arruma nem a cama, o banheiro fedido. Pessoa não troca nem a roupa que dormiu. É o único dia para estar em família. Não tem qualidade. Eu disse e comecei falando, vá à missa. Mas existem outras celebrações que são tão importantes quanto. Efésios capítulo 4, versículo 2, 3. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união do Espírito Santo. Repito, vocês vão chegar em casa, vão voltar deste encontro até o ano que vem. Talvez seja um texto para levar marcado na tua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 2, 3. Sejam humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz, a união que o Espírito dá. O final da proposta, eu queria que você lembrasse. Celebrar a vida em família é através da oração. A oração é uma poderosa forma de celebrar a alegria dos filhos. Ore pela segurança, ore pelo crescimento espiritual. É impressionante, mães. Uma mãe, eu brincava de manhã, que dizia assim: mas meu filho já cresceu. Que bom que ele cresceu. Agora não reze para ele crescer dos lados, isso não precisa de oração. A geladeira já o faz. Agora é outro crescimento, o crescimento do céu. A oração é uma forma de você celebrar a santidade dos filhos, uma fonte de bênçãos. E o final do Evangelho dizia assim: para quem entendeu a catequese, de repente vem o texto: ao nome de Jesus, muitos milagres acontecerão.
E de fato, se você rezar, se você clamar, Deus te escuta. Mãe tem uma oração poderosa. Lembre-se, essa mulher está de avental, como camponesa, está linda com um diadema, está linda com uma roupa, sapato, que não era muito comum para o seu tempo, era descalço mesmo, tem uma cruz saletina, mas o avental seria o que você e eu precisamos. O avental daqueles que rezam, daqueles que acreditam, daqueles que, apesar do medo, lembra o catequista, não recua. Apesar das incertezas, o catequista Lucas não titubeia. O avental de quem, não obstante a todos os problemas, mantém-se ao pé da cruz. Eu queria que você agora colocasse a mão em você mesmo. Eu não posso falar de avental, não por nada, que eu tenho uma cinta horrorosa embaixo aqui, uma cinta da coluna, uns ferros terrível. Mas eu vou encarar esse cinto, esse colete como um avental. Eu queria que você saísse, e me permite, Ângela, nós não combinamos isso, mas que todo mundo saísse daqui com um avental. Os homens também usam avental. Os freis, eu era carmelita, usavam avental, escapulário. Os franciscanos usam avental. Eu vi um frade aqui, pela túnica, também usa. Nós vamos sair daqui com um avental, homem e mulher, na pergunta: para quem nós vamos rezar? Nossa Senhora de Salete reza pela humanidade, e o avental dela agora enfeitaram. Não estou dizendo que eu sou contra, mas é bem simplesinho, é de um pano meio de algodão. Você vai sair com um avental para se pôr em oração por alguém. Quem Deus está colocando no teu coração que você vai rezar? Talvez rezar pela paz seria uma necessidade. Rezar pelo Papa Francisco, que a gente não sabe quantos anos vai, a idade. Rezar pela Igreja do Brasil. Eu vou usar o avental, rezar pela Canção Nova. Vou usar o avental para rezar. Você vai escolher. Vou rezar para o meu filho, padre. E o ano que vem você vai chegar aqui dizendo: eu rezei. Você entendeu? Eu não sei porque você está chorando. Você deve ter um punhado de gente para rezar. A gente tem muito. Vamos rezar? Eu queria que você pensasse por quem você vai rezar. O avental da oração, é isso. O avental do serviço. E não há serviço maior do que se pôr em oração. Ah, agora entendi, padre. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Sinceramente, às vezes trabalhar é fácil. Trabalhar na paróquia, trabalhar numa pastoral é fácil. Mas ser um homem e uma mulher de oração, gente, o diabo treme. Se numa paróquia tiver intercessores, tiver gente com avental da oração,
a paróquia deslancha, a pastoral deslancha, as coisas vão em frente. Se nós vamos só para o lado técnico das coisas, se você vai só para o lado que eu falei, só na parte intelectiva, racional, estou errado, senhor bispo? Não vai, não vai, meu irmão. Então você vai ficando de pé. Só que como eu sei que a gente é esperto, diga para quem está do teu lado, para quem você vai rezar. Partilhe um pouquinho. Vai, diga. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, As muralhas não resistirão ao poder. Há uma promessa. Eu queria assim, ó, mães que oram pelos seus filhos, mas eu queria que você pensasse na tua paróquia. Você reze por ela. Eu quero que você reze pela tua paróquia. Eu quero que você pede, porque às vezes, meus irmãos, os padres estão precisando tanto de oração, estão precisando mais de oração. Não vou falar isso. Eu ia falar mais do que o dízimo. Então não, precisa dos dois. É a mesma coisa que eu, não é? Não dá, né, Eto? Não dá para fazer essa comparação. Precisa dos dois. Precisa do dízimo e precisa de reza. Comece pelo, diga o nome do padre da sua paróquia. Isso. E comece a rezar lá. E agora você vai pensar nas pessoas. Reze por mim, Padre Reginaldo, pelo amor de Deus. Deus me curar logo. Mas agora você vai levantar a mão. Nós vamos interceder nesse lugar. E nós vamos rezar pela família. E nós vamos rezar por aqueles que mais precisam. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Levanta a tua mão direita. É o próprio Senhor quem diz: Pedi, recebereis. há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor quem diz: Pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Só na voz. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, não resistirão. Levanta as faixas. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas. Olha quantos aventais. Oração e prece. Olha aí, Brasil inteiro aqui presente. Olha que coisa mais linda, gente. Que imagem mais bonita. Venha ver, Luzia, venha ver, Eto. Aqui, olha. Vem, Gilberto. Parabéns, isso aqui é de vocês. Que coisa mais linda. Eto, meu amigo, que Deus abençoe. Dom. Amém. Olha que coisa mais linda, gente. É o Brasil inteiro aqui, não é? Brasil inteiro na canção nova, gente. E vamos rezar uma Ave Maria para todos os que vão para casa, aqueles que estão aqui unidos, as células, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas